Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A capa da revista The Economist, The World Ahead 2025, foi uma das mais sombrias, tenebrosas e mais claras as quais eu já pude ver nos últimos anos. Muitas, mas muitas mensagens foram enviadas a mim pedindo para que eu analisasse essa capa. E esse é o exato momento. Eu peço perdão pelo som, pelo áudio, pela imagem não estar da qualidade convencional, pois como você está vendo, eu estou fora do meu estúdio hoje. Mas essa é a melhor hora para que nós possamos analisar, é por isso que eu parei tudo que eu estava fazendo para trazer essas informações diretamente a você. Essa capa, como ele disse, é uma das mais sombrias, tenebrosas e mais claras que eu já pude ver ao longo dos últimos anos, onde a própria elite mundial usa esses meios, esses artifícios para se comunicar entre si. E agora, nós, tendo conhecimento, clareza e os olhos abertos para entender como tudo isso funciona, conseguimos enxergar em detalhes aquilo que eles querem. Eles estão falando a respeito da própria ordem secular, ou uma nova ordem, onde se inicia uma nova era nesse exato momento, e claramente nós conseguimos observar que por trás de tudo isso, por trás de todos esses detalhes, dessas mensagens, de tudo que irá ocorrer a partir do ano de 2025, existe alguém. Olhando pelo lado político, nós temos a imagem do próprio líder mundial. Olhando pelo lado religioso, nós temos a imagem clara do anti-messias, a qual já falamos muito aqui nesse canal. É exatamente isso que iremos ver aqui agora. Esse vídeo pode ficar um pouco mais longo que o normal, mas eu peço que você assista até o final, pois ele é um dos mais importantes. Iremos falar muito sobre isso ainda nesse ano de 2024 e, obviamente, ao longo do ano de 2025 inteiro. E o melhor conselho que eu posso lhe dar nesse momento é: prepare-se, pois diante do que eles estão falando, uma nova era se inicia. Então, nós, de certa forma, ainda temos tempo. Capa da revista The Economist agora. Mais uma vez, perdoe pelo áudio aí, mas o que importa é que a mensagem chegue muito clara até você. The World Ahead, ou seja, o mundo à frente no ano de 2025. Assim como todos os anos, eu paro para analisar uma capa como essa. Aqui nós temos muitas, mas muitas informações. Essa provavelmente foi uma das que trouxe mais informações para todos nós. Eu quero que você comece observando que existem figuras principais nessa capa, onde a figura central é Donald Trump, o presidente hoje de uma das mais importantes nações do mundo, os Estados Unidos, ou a mais importante nesse momento. Vladimir Putin, Xi Jinping, presidente da China. Nós temos Ursula von der Leyen, que faz a representação da União Europeia. E nós temos Jane Austen, que você entenderá o porquê ela está aqui. Olhando por cima de todas essas imagens que nós estamos vendo, nós conseguimos enxergar que existe alguém ali por trás. Existe uma face que está escondida por trás de tudo isso. Por quê? Para que ele se apresente ao mundo, todas essas coisas precisam acontecer. Aqui nós temos o olho de Horus, aquele olho que está nas notas de dólar americano em cima da pirâmide, representando o poderio desse único líder. Aqui nós temos um outro olho que mostra o poder militar nuclear, ou seja, um cara que terá o controle financeiro e o controle militar no mundo. Um cara que vem para ascender, para ter uma certa ascensão. Um cara que Donald Trump está preparando o caminho. Por trás do próprio Donald Trump, além de vermos os olhos, conseguimos ver o nariz e conseguimos ver aqui a boca, que sorri de certa forma, meio que de uma forma sombria, sinistra, podemos dizer. Então, por trás de tudo isso, nós temos a face do anti-messias, do único líder global, onde todos esses detalhes estão preparando o caminho para ele. Como é que nós conseguimos observar isso aqui? Vamos começar por cima, pela imagem do planeta Saturno. O Saturno, ele representa o próprio Satanás no ocultismo, para a própria elite mundial e aqueles que seguem rituais ocultistas. O planeta Saturno representa Satanás. Por que ele está colocado aí nesse momento? O planeta Saturno representando o próprio Satanás, o qual tem os seus anéis ali em volta, representando um acordo, um pacto, mostra que tudo isso está debaixo desse acordo com Hasatan, ou com o próprio Satanás. Nós temos uma imagem abstrata aqui do lado,
e outra imagem que representa, de certa forma, um líquido vermelho, que é sangue. Um pacto de sangue feito por ocultistas, que no caso é a própria elite mundial, já falamos muito a respeito disso aqui, para que tudo isso possa acontecer. Você pode ver que essa imagem de ocultismo, ela se repete ao longo da capa. Aqui, aqui também, e em outros detalhes onde iremos observar. E por que eles colocaram Saturno aí em cima? Porque isso está debaixo da alçada do próprio Satanás. Como é que sociedades como a própria maçonaria adoram o próprio Satanás? Por meio daqueles deuses pagãos, por meio das suas entidades, como o próprio Jabolon, como o próprio Baphomet. E você pode ver que a capa, ela traz de certa forma uma dualidade. As cores preta e vermelha, para cima, onde temos muitas das setas apontando para cima, e também muitas das setas apontando para baixo. A dualidade cima, baixo, preto e branco, e também Oriente e Ocidente, ou seja, a dualidade. O próprio pecado de Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal. A dualidade representa isso, e é por isso que estamos falando da grande serpente do próprio Satanás acima de tudo nessa capa. A cor vermelha vai representar o próprio logo da revista The Economist, mas também representa sangue. E é por isso que vamos observar a capa agora em outro aspecto, observando aonde podemos ver isso também sangrando, certo? Bom, Saturno aqui em cima, um pacto de sangue, ocultismo. Temos aqui um pouco mais abaixo o próprio Sol com as suas tempestades solares e uma cidade completamente apagada, pois quando temos tempestades solares, agora o próprio sistema já nos avisou que teremos esses problemas cibernéticos. Podemos ter ataques cibernéticos, podemos ter apagão e até mesmo a perda de conexão com a internet em vários lugares. E temos aqui uma grande cidade representando tudo isso. Pode ser uma cidade em referência à própria China, pode ser uma cidade em referência ao Japão, como Tóquio, por exemplo, pois temos as moedas aqui chinesas, moedas japonesas, fazendo um conjunto a essa imagem. Pode ser também uma outra cidade que não faz referência ao lado oriental que está aqui, mas também ao lado ocidental que está com fundo preto. Você pode perceber que o mundo aqui onde temos América do Norte, América Central e América do Sul, Brasil, Estados Unidos, México e os outros países estão com o fundo completamente preto, escuros. Então, isso pode ser aqui. Tá? São mensagens subliminares que nós vamos tentando identificar. Do outro lado, nós temos o Oriente, aqui embaixo, onde temos sangue em volta dele. E por que isso? Porque, olhando mais informações, podemos concluir que picadas vêm por aí em uma nova era, como aquela que se iniciou no ano de 2020, pois essa ampulheta faz referência a um tempo que está começando. Quando olhamos na capa da revista The Economist 2024, nós vimos que o tempo estava acabando ali, pois as eleições estavam ocorrendo, iriam passar os eclipses solares e lunares que passaram, e todas aquelas mensagens para fechar uma era. Donald Trump foi colocado agora, e uma nova era se inicia. A era para a preparação do caminho desse único líder global. Junto com o sangue de algo que provavelmente virá do Oriente mais uma vez, como China, Japão e esses países asiáticos, ou até mesmo Rússia, diante de um possível conflito, como estamos vendo aqui, né? Um átomo, um míssil, um cogumelo de explosão, mais ocultismo, que pode representar como um grande sacrifício, e até mesmo o punho cerrado da mão esquerda representando uma revolta de países comunistas, de países de esquerda, mostram que possivelmente teremos um grande conflito que pode desencadear doenças e que trará sangue vindo do lado oriental do globo diante da mensagem que eles estão passando. Isso pode ser que traga também lockdowns mais uma vez, pois em várias partes dessa capa nós temos telas como se fossem grades, nós temos muros como se fossem paredes fechadas, podendo ser da nossa própria casa ou de outros locais, mas que mostra a população
entre paredes, olha isso, de diversos lados, nas cores pretas, brancas e vermelhas, tá? Aqui em cima também. E os gráficos em queda e em alta, mostrando oscilações, uma possível crise financeira e a ascensão desse cara que está por trás de tudo isso. Como é que esse cara vai surgir aí? Esse cara virá por meio da própria tecnologia. Olha as imagens dos chips aqui por trás. A própria tecnologia fazendo o seu papel em conseguir trazer, por meio de paz ou de sangue, esse único líder global. Nós temos, no meio de tudo isso, um chip, claramente aqui, junto com uma fábrica, que também faz referência à própria automação, a substituição do trabalho pesado humano pelo trabalho de máquinas, a quarta revolução industrial. Os robôs da Tesla chegando no mercado, primeiramente nas empresas, depois de 2026 nas casas e substituindo empregos convencionais de todas as formas. Até aqui, nesse local onde eu estou, existe um bar, e eu vou filmar para você aqui do lado, onde robôs servem as pessoas, substituindo já empregos de barmans, por exemplo. O negócio é sombrio e tenebroso. Tudo isso diante da própria Matrix. Esses códigos binários que você está vendo aqui não fazem apenas representação à própria tecnologia, tá? Eles fazem representação, olha aqui por trás do Xi Jinping, aqui embaixo dos carros autônomos com cor vermelha de sangue. Esses códigos binários fazem referência à própria Matrix que nós estamos vivendo. É um caos orquestrado. Por isso que agora nós voltamos os nossos olhos para Saturno novamente, que representa também a própria Saturnália. No Império Romano, quando eles faziam aquela festa de Saturnália, onde inúmeras abominações aconteciam, principalmente abominações sexuais, nós vimos que eles tinham em suas mãos um caos orquestrado. E é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. É por isso que eles representam com códigos binários a Matrix. É por isso que eles trazem aqui a dualidade, remetendo ao pecado original, bem e mal, preto e branco, cima e baixo, trazendo a ilustração do próprio Baphomet e as mensagens daqueles que mandam. Nós temos, para finalizar o nosso raciocínio aqui, diante de tudo isso de uma forma resumida, a quebra da própria democracia, aqui do lado, onde temos uma urna quebrada, aonde aparentemente após esse único líder surgir ao mundo, ele terá o controle total de tudo isso e provavelmente as pessoas não terão mais poder de escolha para nada, principalmente após o controle total disso aqui da tecnologia. Por isso que temos até mesmo os carros autônomos, as fábricas e esse chip mostrando que essa substituição dará poder a esse cara de uma forma que as pessoas fiquem completamente, como eu sempre digo aqui, uma sociedade de inúteis, e fazendo com que tudo isso aqui, no final das contas, dê amparo para a vinda desse único líder. Uma próxima possível pandemia, uma, podemos dizer assim, né, forma de prender as pessoas, conflitos que podem desencadear tudo isso, o início de uma nova era, e tudo isso com base em tratados, em pactos. O primeiro pacto principal está aqui, depois você pode observar que temos outros menores. Aqui, palavras escritas em preto e branco, nós temos palavras escritas em preto e vermelho, representando tratados que vão causar sangue, e o ocultismo fazendo toda essa referência. E no final, abaixo de tudo, nós temos a imagem dela, a imagem de Jane Austen, aonde se comemora agora 250 anos dessa britânica que lutou por nada mais, nada menos do que os direitos de moralidade humana. Perceba que os direitos de moralidade humana, nessa capa, estão abaixo de tudo. É justamente assim que eles fazem com que a mentalidade dos seres humanos seja retirada e eles coloquem uma outra mentalidade, a mentalidade do próprio sistema, com base naquilo que eles querem. E assim vemos a própria agenda woke, assim vemos os valores sendo trocados a cada dia que passa no mundo pelas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, principalmente em outros países do mundo, e, obviamente,
Eles fazem isso para que se surja uma nova ordem mundial, liderada por um cara que está aqui, que tem um poder militar, nuclear e um poder financeiro. Um cara que estará dominando o mundo diante da própria tecnologia, um cara que conseguirá ter o controle diante da própria automação, deixando a sociedade dos inúteis literalmente de lado, totalmente controlada, um cara que fará de tudo aí para cumprir os seus objetivos nessa nova ordem secular. Perceba que isso tudo se inicia agora. E essa nova era dará aí sequência até o ano de 2030. A própria Jane Austen aqui embaixo também representa, sabe o quê? A própria eugenia, pois ela, como uma britânica, faz referência à família do Rothschild, que é nada mais nada menos do que a dona dessa revista, os caras que estão controlando o dinheiro no mundo, controlando a agenda global e controlando essa capa. Isso aqui eu fiz de uma forma resumida diante das muitas mensagens que estão pedindo para mim, mas ao longo dos dias, ainda esse ano, ao longo dos próximos anos, iremos ver cada um dos detalhes desse aqui mais a fundo. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre o que eles estão fazendo, e eu espero que seus olhos se abram cada vez mais, pois iremos falar muito a respeito disso. Compartilhe esse vídeo, passe ele para frente, comente aí embaixo o que você achou a respeito disso, clique no link na descrição para que você possa começar uma preparação nesse momento. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você. E no final das contas, me diga o que você acha a respeito disso. Conseguiu enxergar? Me perdoe pelo áudio, me perdoe pelo vídeo, mas eu espero que você tenha gostado e entendido a mensagem. Valeu e até o próximo.